Hello people, I'm Adri, and today we are going to talk about a special verb in English. We are going to talk about the verb to have. Oh my God! To have, quando utilizado como verbo principal, indica posse de objetos, características, relacionamentos e outras qualidades. Alguns alunos, quando estudam o Simple Present, sentem dificuldades ao se deparar com o verbo to have, pois confundem-se na utilização devido a um pequeno detalhe, onde na forma afirmativa, o have se apresenta de forma irregular para as pessoas do he, she e it. Em inglês, o uso do have é muito fácil, pessoal. Agora vamos verificar nas frases, porque tudo fica mais fácil quando a gente vê e ouve o que estamos aprendendo. Só que a gente vai fazer da seguinte forma: eu irei ler e em seguida vocês irão repetir comigo a frase, certo? Vamos lá! I have a small doll. I have a small doll. Eu tenho uma boneca pequena. I have a small doll. You have a black skate. You have a black skate. Você tem um patins preto. Pessoal, observem, o I e o you continuaram utilizando o have normal, porém sem o to. Andrea has a red puzzle. She has a red puzzle. Observem, Andrea tem um quebra-cabeças vermelho. Andrea has. Por que é has? Porque Andrea é uma menina, é uma mulher. Dessa forma eu vou utilizar o padrão, eu vou utilizar a regra onde he, she e it irão receber o has. Como a Andrea é she, como na frase seguinte, she has a red puzzle. Eu utilizo o has quando eu vou dizer tem, ou seja, quando eu utilizo o nome próprio Andrea ou o pronome she, eu estarei utilizando também o verbo na posição de terceira pessoa como has. She has a red puzzle. Wagner has a blue bicycle. He has a blue bicycle. Mais uma vez, na primeira eu coloquei Wagner, o nome da pessoa que tem uma bicicleta azul. Wagner has a blue bicycle. Na segunda, he has a blue bicycle. Pluto has a yellow house. It has a yellow house. O Pluto é o cachorro do Mickey Mouse, lá no desenho, então ele não é gente. Mesmo sendo ele, eu não posso colocar aqui he has a yellow house. Eu tenho que pôr it has a yellow house, porque o it significa ele e ela para tudo que não seja gente. Então, it has a yellow house. You have wonderful brown skateboards. You have wonderful brown skateboards. Vocês têm maravilhosos skates marrom, ou vocês têm skates marrons maravilhosos. We have pink balls. We have pink balls. Nós temos bolas cor-de-rosa. We have pink balls. They have colored toy cars. They have colored toy cars. Eles têm carrinhos de brinquedo coloridos. They have colored toy cars. Para formar a frase negativa, de forma que eu negue o que eu estou dizendo, eu preciso utilizar os auxiliares do e does. Vejamos como fica a frase na forma afirmativa seguida da negativa, para vocês verem como vai modificar. I have a big doll. I do not have a big doll. I don't have a big doll. Observem, I have, afirmei, I have a big doll. I do not have a big doll. Aqui eu utilizei a forma longa, do not have. O do not veio para negar o meu have. E I don't have a big doll. O don't é a abreviação do do mais o not. Então vira don't mais utilizado na conversação. Fernanda has a beautiful toy bus. Fernanda has a beautiful toy bus. She has a beautiful toy bus. Aqui as duas frases estão na afirmativa. Fernanda has e she has a de baixo. Por quê? Para he, she e it eu uso has. Mas teacher, na primeira frase eu não utilizei she. Certo, eu utilizei Fernanda. Mas Fernanda é uma mulher, não é ela? Se é ela, eu digo she. Mesmo colocando o nome, eu vou formar a minha frase como se eu estivesse utilizando aqui um ela. Fernanda has a beautiful toy bus. Na negativa, she does not have a beautiful toy bus.
She does not have a beautiful toy bus. Ela não tem um ônibus de brinquedo bonito. She doesn't have a beautiful toy bus. Na negativa, ela não tem um ônibus de brinquedo bonito. Na primeira eu utilizei does not have. E na segunda, doesn't have. Por quê? Na frase afirmativa, o meu verbo have se torna has para he, she e it. Mas prestem atenção, afirmativa. Na negativa, quando eu apresento does na minha frase e o not seguido que está negando aqui, automaticamente eu não utilizo mais o has, eu passo a utilizar have. Então, na negativa, eu vou utilizar o have para todas as pessoas. They have colored kites. They do not have colored kites. They don't have colored kites. They have colored kites. Eles têm pipas coloridas. They do not have colored kites. Eles não têm pipas coloridas. They don't have colored kites. Então, observem que o have permaneceu normal nas três formas, tanto na afirmativa quanto na negativa, utilizando a forma completa com do not ou na abreviada com don't. Eu só utilizarei o do not, pessoal, quando for negar a minha frase. Quando eu for afirmar, eu utilizo apenas o have para I, you, we e they. E o has na afirmativa para he, she e it. E na negativa, o does not ou doesn't e o verbo has volta a ser have. E para satisfazer as nossas necessidades de conhecimento em todos os âmbitos, ou seja, para fazer perguntas, continuamos a utilizar o do e o does, porém agora no início da minha frase e o meu verbo permanecerá normal para todas as pessoas. Olha que legal! Eu só preciso observar quem é a pessoa para ver se eu estarei utilizando do ou does, porque o have ficará igual para todas. É uma ótima notícia, né? Vamos lá, pessoal, com exemplos. Do I have big yellow car toy? Eu tenho um carrinho de brinquedo amarelo grande? Do I have a big yellow car toy? Observem, pessoal. Do I. Primeiro veio o meu auxiliar, o do, que não tem nenhuma tradução. Em todas as formas, pessoal, na negativa e na interrogativa, o do, quando aparecer, não tem tradução. Ele apenas indica que a minha frase está no tempo presente e no início da frase, que é uma pergunta. Do I have big yellow car toy? I have big yellow car toy. Na afirmativa, I have big yellow car toy. Eu tenho um carrinho de brinquedo grande amarelo. I don't have a big yellow car toy. Coloquei o don't para negar e o verbo have normalmente. Does he have an old blue ball? Does he have an old blue ball? He has an old blue ball. He has an old blue ball. He doesn't have an old blue ball. He doesn't have an old blue ball. Observem, na pergunta, does he have an old blue ball? Ele tem uma bola azul antiga? Ele tem uma bola velha azul? Ele tem uma bola azul velha? Na pergunta eu utilizei primeiro o does e depois o he, que é o meu sujeito, a pessoa que vai praticar algo na frase. Então eu te pergunto, por que esse does está aqui na frente? É claro que você vai me responder que é porque você sabe que é uma pergunta, e se é a pergunta no tempo presente, teacher, eu tenho que colocar o does na frente. Isso aí, pessoal. Tá. Olha a afirmativa. He has an old blue ball. Ele tem uma bola azul velha. He has, porque é a afirmativa. Ele tem. E he doesn't have, mais uma vez, does mais o not, automaticamente o meu verbo volta a ser have. He doesn't have an old blue ball. Does not ou doesn't, né, pessoal, que é a abreviação, e o have que voltou ao normal. Do they have small dreams? Do they have small dreams? They have big dreams. They have big dreams. They don't have big dreams. They don't have big dreams. Na pergunta, do they have small dreams? Eles têm sonhos pequenos? Eles sonham pequeno? O do veio na frente como auxiliar, me informando que isso é uma pergunta, e eu terminei com um ponto de interrogação, e o have normal, no infinitivo sem o to, porque eu estou perguntando sobre eles, they. Na afirmativa, they have big dreams. Eles têm sonhos grandes, sonhos enormes. They don't have big dreams. Eles não têm sonhos grandes. Na afirmativa, they have, eles têm. Na negativa, they don't have, ou seja, they don't have big dreams. Pessoal,
Na forma interrogativa, também é possível construir as orações sem utilizar o do e o does, mas essa construção é considerada informal, pessoal. Prestem atenção em quando, como e onde vocês vão utilizar essa frase, pelo amor de Deus. Então vamos lá, olha. Have you an appointment today? Você tem algum compromisso hoje? Have you an appointment today? Has she a date tonight? Ela tem um encontro hoje à noite? Has he a new motorcycle? Has he a new motorcycle? Ele tem uma motocicleta nova? Have you understand the lesson? Have you understand the lesson? Ok, então observem. Quando eu fiz a primeira frase, eu falei have you an appointment today? Eu utilizei o verbo no infinitivo sem o to, porque eu estou falando sobre o you. E eu não utilizei o do, por quê? Porque eu estou utilizando de forma informal, viu, pessoal? O she has, utilizo na afirmativa, certo? Se eu fosse fazer essa pergunta com does, pelo fato de o does estar presente, eu teria que pôr esse has como have. Só que por que eu não vou pôr? Porque eu não estou utilizando does. Dessa forma eu digo, has she a date tonight? Eu utilizo como se fosse uma afirmação, porém o has vem na frente, relembrando, sem o does porque é informal. Seguindo, has he a new motorcycle? Igualzinho o she na anterior. E eu não coloquei o does, certo? Assim, eu utilizo has como se fosse uma afirmação, só que por ser pergunta, o has vem antes, vem na frente do he. Does he have a new motorcycle? Ele tem uma motocicleta nova. Have you understand the lesson? Você entendeu a lição, pessoal? Vocês entenderam a lição? Have you understand the lesson? Não utilizei o do, comecei com have e you understand the lesson. O have veio na frente do you. It's all for today, people. Curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, please. Coloquem nos seus favoritos. Fiquem com Deus e até a próxima!